Oi pessoal, hoje meu grupo ele vai falar sobre as características do domínio das araucárias. Mas antes de eu falar do clima, a gente precisa saber que onde é que está localizado. Bom, o domínio morfoclimático das araucárias ele está localizado principalmente no sul do país, estando mais presente no estado do Paraná. O principal expoente desse domínio das araucárias, ele recebe o nome de Pinheiro do Paraná. Agora, sobre as características, né? Antes da gente saber sobre o clima, a gente tem que entender que o nosso mundo ele é dividido em linhas imaginárias e próximo à região que está passando o domínio das araucárias tem o Trópico de Capricórnio. O clima desse domínio é um dos únicos, juntamente com o domínio das pradarias, que não está na zona intertropical, e na verdade sim ele está na zona temperada do sul. Bom, agora eu vou falar sobre o clima. O clima do domínio das araucárias ele é subtropical, que possui verões quentes e invernos relativamente vigorosos, com chuvas bem distribuídas durante o ano. A maior amplitude térmica entre os climas do país, com redução significativa da temperatura no outono e no inverno devido à atuação da massa de ar polar atlântica. Nas áreas mais elevadas ocorrem geadas e eventualmente queda de neve. Além disso, o relevo influencia uma vez que esse tipo de vegetação ele prolifera em áreas que se encontram no mínimo uns 500 metros acima do nível do mar, né? A vegetação da mata de araucárias tem uma floresta acicofoliada, ou seja, as folhas têm formato de agulha e é adaptada para reduzir a transpiração, sendo subtropical ou floresta de araucária. Está localizada nas terras altas de São Paulo até o Rio Grande do Sul, sendo o único exemplo brasileiro de coníferas, também sendo conhecida como Matas dos Pinhais, tendo como características os pinheiros, que apresentam folhas com formato de agulha, a ocupação no planalto meridional do Brasil, não sendo uma floresta homogênea, possuindo vegetais latifoliados, sendo menos densa do que as outras e sendo intensamente degradada. A área foi colonizada por europeus no século XIX, italianos e alemãos. As árvores são uma matéria-prima da indústria de papel e celulose. Agora eu vou falar sobre a hidrografia e o solo do domínio das araucárias. Sobre a hidrografia, a drenagem ocorre principalmente através dos rios da Bacia do Paraná e da Bacia do Uruguai. São rios de planaltos com incríveis cachoeiras e quedas que pode ser observada um elevado potencial hidráulico. O domínio das araucárias abrange algumas das principais usinas hidrelétricas do país, sendo elas a de Furnas e a usina de Itaipu. Apesar do Paraná apresentar um regime tropical, com cheias de verão, a maior parte dos rios desse domínio possui um regime subtropical, com 2 cheias e 2 vazantes anuais, apresentando pequena variação em sua saída, consequência do regime de chuvas, distribuída durante o ano todo. Agora, sobre o solo desse domínio. O solo é de grande fertilidade natural, como a terra roxa, que é um solo de origem vulcânica, de cor vermelha, apesar do nome, e é formado pela decomposição do basalto. Em outro trecho do Rio Grande do Sul, ocorrem vastas áreas de solo fértil, denominada brunizem, que é um elevado teor de matéria orgânica. São encontrados ainda nesse domínio solos ácidos, pobres em minerais e de baixa fertilidade,
Abordando sobre o relevo do domínio das araucárias, algumas informações básicas podem ser dadas a respeito da sua configuração. A priori, é importante destacar que este ocupa áreas pertencentes ao plano meridional do Brasil, com altitudes que variam de 800 a 1.300 metros, tal como apresentam terrenos de natureza sedimentar que datam do Paleozoico e recobertos em partes por lavas vulcânicas, resultantes de erupções datadas do período Mesozoico. Outro ponto é que no relevo do domínio das araucárias ocorre a chamada como depressão periférica, no qual relevos salientes formados pela ação erosivas sobre rochas de diferentes resistências apresentam uma vertente inclinada, denominada de frente, e um reverso suave. Essas frentes de cuestas são chamadas de serras, nas quais podem ser citadas a fim de exemplo a Serra Geral, a Serra do Botucatu e a Serra da Esperança.